Se você está sofrendo com congestão nasal ou algum outro problema respiratório decorrente de gripes, resfriados, quando a gente fica com a respiração pesada, né? Fica trancado, difícil, eu tenho aqui um remédio natural que vai ajudar muito vocês. Esse aqui é o Vick caseiro, né? Uma versão caseira do Vick, que é comumente utilizado, né, para que se passe tanto no peito como nas costas, como aqui nessa região, para desobstruir as vias respiratórias. E nós podemos estar fazendo ele em casa com ingredientes naturais que eu vou contar para vocês agora mesmo. Então vem comigo, vamos ver o que nós vamos usar para fazer o nosso Vick. Para fazer o nosso Vick, nós vamos utilizar 3 plantas medicinais, né? Uma delas é o eucalipto, tá? Eu tenho ele aqui já na versão seca, né? Eu moro na cidade, então aqui a melhor forma da gente conseguir é comprando. Então eu já compro as folhas secas de eucalipto, ó. O que a gente vai usar é isso, são as folhas secas, certo? O eucalipto nessa receita, ele contribui, justamente é o elemento que vai desobstruir, né? Desobstruir as vias respiratórias. Esse é o poder dele, descongestionante. E outra planta que nós vamos estar utilizando é a menta Vick, né? Ela até tem esse nome, né? Vick, porque ela vai contribuir com o conforto respiratório, vamos dizer assim, né? Com aquela sensação de você conseguir inalar o ar, de aliviar, de não ficar pesado, né? Então, é semelhante ao eucalipto também, né? Mas se você puder utilizar combinado, um tem propriedades que o outro não tem, né? Então eles são complementares, são muito bons. E uma planta a mais que a gente gosta de colocar na nossa receita é o alecrim, tá? O alecrim, porque o alecrim trabalha muito bem a nossa imunidade, então fortalece a imunidade do nosso corpo. Consequentemente, vai fortalecer o nosso sistema imunológico, que vai lutar contra esse vírus que a gente está tentando combater. E essa receita, ela pode ser feita de 2 formas, tá? Uma forma mais suave, que é a que nós vamos fazer, que pode ser utilizada inclusive por crianças de 2 a 6 anos. Não pode ser usado por bebês menores de 2 anos, tá? De jeito nenhum. Mas por crianças de 2 a 6, essa versão que nós vamos fazer pode ser utilizada. E também no decorrer ali do vídeo eu vou mostrar para vocês, vou explicar como vocês podem fazer uma versão bem mais forte, bem mais potente, mas que daí só pode ser utilizada por adultos, tá? E é fácil, não é difícil. Todos conseguem fazer. Bom, pessoal, para começar então a nossa receita aqui, nós vamos precisar das nossas plantas medicinais e as plantas que nós vamos utilizar. Além do hortelã Vick que eu mostrei para vocês no começo, nós vamos precisar também de alecrim e de eucalipto. Eu tenho eles aqui todos na versão desidratada, mas você também pode fazer com a versão da planta in natura, como aquela que eu acabei de mostrar. No caso da planta in natura, a validade vai ser um pouco menor, a validade vai ser de no máximo ali por volta de 1 mês. Fazendo com as plantas secas, a validade é um pouco maior, em torno de 3 até 6 meses. Sempre lembrando, é a textura do produto que vai dizer para você se ele ainda tá bom ou não. Se ele tiver qualquer alteração de cor ou de cheiro, você deixa de utilizar. Então, para fazer o nosso creme, além das plantas, nós precisamos de uma gordura que faça a extração das plantas, né? Desse óleo medicinal, e que também vai atribuir a textura para ele. Eu, no caso, costumo utilizar o óleo de coco, tá? Tem outras possibilidades, como por exemplo o azeite de oliva também é muito bom. Poderíamos fazer com manteiga de karité, né? Eu gosto do óleo de coco porque ele é uma versão em conta, né? É um produto bom, saudável para nós, desde que seja extraído extra virgem, né? E eu posso comprar ele numa quantidade grande e ter por bastante tempo. Para quem quiser comprar pela internet, eu vou deixar o link na descrição de onde nós compramos. Então aqui na minha balança eu vou pesar 100 gramas do meu óleo de coco. Lembrando, como é um produto que não tem uma validade muito longa, não adianta a gente fazer uma quantidade muito grande. A gente faz mais ou menos o que a gente calcula que vai utilizar em torno de 3 meses. Atingimos aqui as nossas 100 gramas. Se passar 1 grama, 2, faltar 1 grama, 2, não tem problema, tá?
nós vamos precisar, para fazer a nossa receita, de 15 gramas de planta seca, tá? Nós podemos utilizar 5 de cada, ou se você tiver mais de uma ou de outra também, você pode colocar a quantidade que você quiser. No caso do hortelã-vick, como eu estou fazendo a extração a partir de uma muda, eu tenho poucas folhas aqui para usar, que senão eu vou prejudicar a qualidade da minha muda e eu quero manter essa planta. Então, eu vou colocar aqui o que eu tenho dele, que não é muito. Vou utilizar também o alecrim desidratado e o eucalipto. Então, agora que eu tenho minhas 100 gramas de óleo de coco e 15 gramas de planta seca, tá? É importante lembrar, se você utilizar a planta fresca, você precisa do dobro da quantidade. Então, se for a planta fresca, teriam que ser 30 gramas. Planta seca, 15 gramas para 100 gramas de óleo de coco. Agora, nós vamos aquecer esse óleo, levar ele ao banho-maria, não só para ele derreter, também para que ele extraia as propriedades dessas plantas, tá? Então, nós vamos deixar ele em banho-maria por um período que vai de 1 a 2 horas, mais ou menos. Para fazer o banho-maria, nós precisamos colocar no fogo baixo. Então, eu vou diminuir aqui o máximo que eu posso. Usar uma panelinha com água para que o nosso óleo aqui, as nossas plantas, não tenham contato direto com o fundo da panela que está no fogo. Isso para que não aqueça demais e não ocorra a perda das propriedades benéficas que a gente quer extrair dessas plantas. Agora que a minha água já ferveu, que o meu óleo já derreteu, ó, aqui o óleo, acho que vocês conseguem ver, né? A panelinha fica girando, então ele não fica 100% do tempo coberto as plantinhas, mas tá ok. Elas estão todas molhadinhas e ele vai estar ali agindo. Então, a partir desse ponto, eu preciso deixar no mínimo 1 hora nessa condição. Fogo baixo aqui, de vez em quando eu venho, vejo se estão todas cobertas. Se, como no caso da minha canequinha aqui, ela vira um pouco, a gente vai compensando e virando para o outro lado, para que o tempo todo esteja pegando em tudo, tá? Então, aqui a gente vai deixar de 1 a 2 horas, o tempo que você puder deixar, né? Quanto mais, melhor, né? Se puder deixar até mais de 2 horas, melhor ainda. Se você for fazer essa extração com o óleo de coco na versão líquida em um local que tenha o clima quente, ou então usando um azeite de oliva, por exemplo, que é um azeite que fica permanentemente em estado líquido, essa extração pode ser feita a frio. Você faria o quê? Você colocaria essas ervas em um vidro escuro, cobre com o azeite e deixa por no mínimo 15 dias no armário lá, tranquilinho, né, num local de ambiente escuro, né? Então essa é a extração a frio. Esse processo que a gente faz aqui no banho-maria é para agilizar, para acelerar, ou no caso, nós que usamos o óleo de coco, quando ele tá nessa versão dele consistente, né, parecendo uma banha assim, aí tem que ser assim, não tem como fazer de outra forma. Uma vez passado o tempo, nós já vamos coar. Olha como é que tá a cor, não sei se tá dando pra ver certinho. Para coar, nós poderíamos usar uma peneira bem fininha ou um coador de tecido. No caso aqui eu tenho um coador de voal, tá? Esse tipo de coador também é conhecido como panela furada. Eu gosto dele porque eu consigo espremer e tirar o máximo possível desse óleo daqui, tá? Então eu vou colocar ele aqui na bacia que vai receber o óleo e vou daqui dentro para daí poder espremer. Sempre lembrando, né, não lembro se eu cheguei a comentar antes, mas o recipiente que você for usar precisa ser de inox ou de vidro, tá? E os utensílios que a gente utiliza para fazer esses cremes e pomadas, eles são só para essa finalidade, a gente não utiliza na cozinha normalmente, tá? Poder espremer aqui o nosso
as nossas plantas é bem importante, porque elas absorvem muito da gordura, né? Para vocês terem uma ideia, nós começamos com 100 gramas de óleo de coco, e agora aqui, mesmo depois de espremer bastante, temos 57 gramas. Então diminui bastante, bastante da gordura fica grudado, né, nas plantas aqui, e a gente acaba perdendo. Então por isso que é interessante, se vocês puderem espremer, né, puder ter um coador de tecido, porque senão seria ainda menos, ia perder uma quantia maior. E agora vou lavar a nossa canequinha, porque a gente precisa voltar isso tudo para o banho-maria mais uma vez. Também precisamos secar muito bem, porque nós não queremos água, nada de água nesse nosso preparado. E agora vamos passar o nosso oleato. Esse aqui já é um oleato medicinal, quando ele tá nesse estágio. Nós poderíamos usar só assim, passando, né? Só que daí não teria a textura que a gente espera. Nós tínhamos 57 gramas de oleato. Então, agora eu preciso acrescentar aqui a cera de abelha, que é o que vai dar consistência, o que vai dar a textura de um creme, né? Ou de uma pomada. E para isso, eu preciso utilizar uma proporção de 10%. Então, da quantidade de óleo que eu tenho, eu vou colocar 10% de cera de abelha. Então, seria entre 5 e 6 gramas, né? Como 57 está mais próximo de 60 do que de 50, eu vou colocar 6 gramas da cera de abelha. Eu já tenho ela aqui ralada, tá? Eu compro ela em barra, também pela internet, pelo Mercado Livre. Vou deixar para vocês o link também, quem quiser. E eu vou pesar aqui, então, 6 gramas. Se eu colocar muito pouco a cera de abelha, o que vai acontecer é que ele não vai ficar durinho como eu quero. Se eu colocar demais, então ele pode ficar duro demais. Esse é o problema. Agora, novamente, levar para o banho-maria. Eu já tinha deixado aqui a água no fogo para ir aquecendo. E agora, esse banho-maria é bem rapidinho, ao contrário do anterior, tá? Porque o objetivo aqui é só derreter a cera de abelha. Então, na hora que ela estiver derretida, a gente já tira. E isso não costuma demorar, não. Normalmente é no máximo 5 minutos. Então, vamos deixar ela aqui para ela ir derretendo. Prontinho, ó. Derreteu nossa cera de abelha. Então, agora nós vamos tirar do fogo. E aqui nós temos que ser ainda mais rápidos que antes, porque com a cera de abelha o endurecimento vai ser ainda mais rápido. Então, eu vou rapidamente passar para o frasco onde eu vou preservar, tá? Ideal que seja também um frasco de vidro, se possível. Como nesse caso é algo que a gente também vai inalar, então eu acho bem importante ser frasco de vidro. Vocês lembram que lá no início eu havia mencionado que a gente poderia fazer duas versões dessa receita. Uma mais suave, que pode ser utilizado por crianças de 2 até 6 anos, e uma outra bem mais forte, que aí seria de uso exclusivo para adultos. Nesse ponto é que se diferencia as receitas. Nós aqui vamos fazer a versão mais suave, que pra gente atende o que a gente precisa. Mas se vocês quiserem fazer a versão mais potente, nesse momento você acrescenta os óleos essenciais, tá? Das mesmas plantas. Eucalipto, alecrim e a menta, né? No caso, a menta piperita, que você utilizaria o óleo essencial. Se for um óleo essencial puríssimo, de grande qualidade, 2 gotinhas de cada são suficiente. Se for um óleo normal, assim, um óleo essencial normal, de farmácia, por exemplo, vocês vão colocar, então, 10 gotas de cada planta, tá? E é nesse momento, depois que ele já saiu do último banho-maria. E tem que ser rápido e já mexer, tá? E nesse caso, quando tá usando os óleos essenciais, não é recomendado que se passe, que às vezes a gente passa aqui assim, né? No seio da face para ajudar a desobstruir. Então, nesse, a gente não passa, tá? Porque o óleo essencial, ele exala muito e ele, consequentemente, vai fazer os olhos lacrimejarem, né? Agora, nós precisamos esperar que nossa
pomadinha aqui, esse nosso creme, esfrie. E é aí que ele vai adquirir a consistência que a gente precisa. Enquanto isso, eu não vou tampar, tá? Depois eu vou tampar ele com essa tampinha de silicone aqui, porque eu tava sem frasquinhos de vidro com tampa. Então, eu vou usar esse daqui com a tampinha de silicone, que funciona super bem. Só que eu só vou tampar depois que tiver frio, para não gerar vapor ali dentro. Agora, o que a gente pode fazer é colocar uma cobertura aqui, por exemplo, com um papel toalha, né? Só para não cair nenhum bichinho, nada. Bom, pessoal, passaram aí umas 2 horinhas, já tá frio, tá? Nosso Vick. Eu virei ele aqui, acho que por baixo ele ainda não tá totalmente solidificado, então ele correu um pouquinho aqui de óleo por cima, mas olha a textura dele para vocês verem. Fica muito parecida com a do Vick. Bem com aquela consistência que costuma ser o Vick, né? Que a gente pode passar, a gente passa, esfrega e ele logo some. A pele vai absorvendo completamente. Para quem fizer a versão sem os óleos essenciais, como é a nossa aqui, que é a versão mais suave, que, como eu citei, pode ser utilizada por crianças a partir dos 2 anos de idade. Essa versão você pode passar nos seios da face, toda essa região aqui, que é onde costuma, né, congestionar quem tem uma sinusite, por exemplo, atacada, né, essa região aqui. É muito bom passar no peito, passar nas costas, na região do pulmão, né. Se você tiver com dor de garganta, pode passar até na garganta, que também vai auxiliar. Temos uma participação especial aqui, a Lívia não quis ficar na cadeirinha até a gente terminar, então terminamos no colo mesmo. Mas só para finalizar, lembrando que quem fizer a versão utilizando os óleos essenciais, então não pode passar aqui nos seios da face, né, nessa parte próxima aos olhos, mas em compensação vocês vão ter um medicamento, né, um remédio natural muito mais potente, porque os óleos essenciais, eles têm o poder medicinal dessas plantas super concentrado, né? Então, para adultos, se vocês forem fazer para uso exclusivo de adultos, vocês podem sim estar fazendo essa versão com os óleos essenciais. Vocês podem preparar como nós preparamos e acrescentar os óleos essenciais, ou vocês podem fazer apenas utilizando o óleo de coco, a cera de abelha e pingando os óleos essenciais ali, que também vai dar resultado. Então, caso você esteja, né, em algum local que não tem acesso a plantas, você pode fazer usando apenas óleos essenciais. Que essa receitinha possa vir a contribuir aí para a melhoria da saúde de vocês, para que a gente possa passar por essas fases de gripes e resfriados e também entrar na primavera aí com as alergias respiratórias com muito mais tranquilidade. Tá certo, pessoal? Quem gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. E quem tiver sugestões de melhorias para nossa receita ou outras alternativas, por favor também deixe nos comentários para ajudar aos colegas aí e para nós também podermos aprender um pouquinho mais. Aguardamos vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau, Lívia! Tchau, tchau! Tchau, tchau!